E o empresário do Erian Irala voltou a falar sobre a proposta do Internacional com o São Lourenço. E é uma proposta que, segundo ele, passa de 4 milhões de dólares. Nesse vídeo eu quero te falar um pouco mais sobre essa situação, te falar também sobre um outro atacante que o Inter tem na mira. A informação vem diretamente do futebol italiano e é um alvo antigo, inclusive, da direção do Internacional. E quero te tratar sobre mais uma situação, sobre Thiago Maia e Santos, porque novamente volta a se falar do Santos querer a contratação desse jogador. Mas antes, para a vinheta. Muito boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias, é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações sobre o Internacional. E eu quero abrir aqui primeiro falando só sobre janela de transferências. Esse não é um vídeo para a gente falar sobre o Clássico Grenal, até porque a gente não tem nenhuma atualização importante. O Inter treinou agora à tarde, fez a última atividade antes dessa partida deste clássico e já começa o processo de concentração no hotel, no Arte Hotel, a partir de amanhã de manhã. E aí sim a gente vai ter algumas atualizações, a gente vai falando isso principalmente no vídeo que sair pela manhã. Mas hoje eu quero começar aqui falando sobre negociações e eu quero abrir aqui falando sobre a pauta Thiago Maia, que inclusive vai ser titular nesse Grenal, mas eu quero te trazer uma informação que vem de Santos sobre essa possibilidade. O Thiago Maia é um jogador que todo mundo sabe que algumas semanas atrás teve uma investida muito forte do Santos e a gente acreditava inclusive que fosse até essa negociação dar certo, porque o Santos ia pagar, basicamente, ia, na verdade, pegar a dívida para si do Thiago Maia. Para quem não sabe, o Inter deve 4 milhões de dólares, 4 milhões e meio de dólares à equipe do Flamengo. Então o Santos pegaria isso para si e ainda mais uma compensação financeira, uma taxa de vitrine ao Internacional no valor de 1,5 milhão de dólares. Até aí tudo certo. Acabou que a negociação não avançou porque o Internacional gostaria que dentro dessa taxa de vitrine não fosse 1,5 milhão, mas sim 2,5 milhões de dólares e que este valor fosse pago de maneira à vista, que seria o mais importante de toda esta negociação, além da dívida do Santos, do Inter em relação ao Flamengo iria para o Santos, também esta compensação financeira teria que acontecer à vista. E por esse motivo a negociação acabou não avançando. Só que agora o Neymar voltou para o Santos, eles estão tentando montar um time ao redor desse jogador, em especial fazer um bom plantel, já que se pode ter só o Neymar por 6 meses, quem sabe no máximo por 12. E por esse motivo, o Thiago Maia tem sim essa possibilidade de voltar lá para o Santos. Ele que, para quem não sabe, é cria do Santos, cria das categorias de base lá de Santos. E ainda essa negociação tem possibilidade de acontecer. Se isso acontecer, por óbvio, o Inter vai atrás de um substituto. O Erian Irala é um jogador que poderia ser um deles. É um atleta que eu já vou falar daqui a pouco, mas ele faz mais a primeira, mas pode fazer, quem sabe, também a função do próprio Thiago Maia. Mas ainda assim o Inter iria repor no mercado, inclusive com algumas sondagens recentes que o Inter fez, como por exemplo o João Schmidt, que é inclusive do Santos, foi um nome que foi observado pelo Internacional, perdeu bastante espaço por lá, poderia ser uma das possibilidades. Mas eu quero te falar sobre a principal possibilidade, que é o Erian, jogador de 20 anos da equipe do São Lourenço da Argentina. A gente tinha a informação que duas equipes já tinham feito propostas e o São Lourenço recusou, que era o Sevilha da Espanha e também uma equipe da Arábia Saudita. E agora, o próprio empresário dele confirmou, o Juan Oller, que para quem não sabe é o mesmo empresário do Alexandre Bernabei, e ele confirmou que o Inter fez uma proposta oficial pela contratação deste jovem argentino. A proposta seria de 4 milhões de dólares por 70% de seus direitos econômicos. Ou seja, a gente está falando, vou colocar aqui o dólar, a gente sabe que está quase 5,50, mas vou arredondar um pouco para menos. É um pouco mais de 20, 22, 23 milhões de reais seriam essa proposta do Internacional. Ou seja,
né? Seria bem abaixo do valor do Thiago Maia. Thiago Maia, se for sair para o Santos, vai sair por 6,5 milhões, contando a dívida mais a compensação financeira. E o Inter estaria trazendo um jogador de 6 anos a menos. E um jogador que é destaque lá no futebol argentino. Por mais que a gente saiba que o futebol argentino, em relação hoje ao futebol brasileiro, é mais abaixo, né? Na verdade, é bem mais abaixo, mas é um jogador com muito potencial. Lá na Argentina colocam o Elian com um grande potencial dentro do San Lorenzo. E por óbvio, ele acaba se tornando um ativo dentro do Internacional, não só para fora, mas até mesmo para dentro do país. E caso esse jogador desse certo para o Inter, no futuro o Inter tranquilamente poderia vender o Elian por 10, 15, quem sabe 20 milhões de euros. Então é um jogador que chegaria para ser, entre aspas, a reposição do Maia. Mas vale deixar o destaque, não tem absolutamente nada avançado quanto esse nome, tem esta primeira proposta. O San Lorenzo precisa vender esse jogador porque eles estão com muitos problemas financeiros, então essa venda seria muito boa para eles, mas ainda não tem nada avançado. Outra situação que eu quero te trazer agora é sobre um atacante, e a informação nem veio aqui do Brasil, tá? A informação veio lá da Itália, de um repórter chamado Nico Schira, que é um repórter italiano, inclusive, e ele trouxe informação que o Internacional sondou novamente a situação do Brenner. Para quem não lembra, o Brenner é aquele atacante que passou muito tempo no Fluminense, deu certo no São Paulo, e do São Paulo chegou aí para o Cincinnati dos Estados Unidos, e do Cincinnati dos Estados Unidos ele foi para a equipe da Udinese, onde está até hoje. Perdeu um certo espaço, é um nome que diversas vezes já foi colocado no Internacional, e quando eu digo diversas vezes, quase toda a janela de transferências esse nome é cotado dentro do Inter. E ele é um jogador que pode atuar tanto como 9, ou seja, tanto na função do Borré ou do Valência, mas ele também pode jogar aberto, ele também tem esse cacuete se necessário, ou até mesmo jogar ali atrás de um centroavante, né? No 4-4-2, sem um meio armador, ele também consegue, por exemplo, fazer esta função. E seria um nome que o Inter estaria tentando, é agenciado pelo Juliano Bertolucci, que é, para quem não sabe, o mesmo empresário do Vitão, o mesmo empresário do Ramon, o mesmo empresário do Nathan Santos, só para trazer uma ideia e uma base, né, para ti de como que o Inter tem bastante jogadores também por parte desse agente, e ele é um atleta que viria com bons olhos uma possibilidade de retorno ao futebol brasileiro, já que lá na Itália, lá na Udinese, ele perdeu muito espaço. Por que o Inter gostaria da contratação desse jogador? Tu vai me perguntar, porque o Inter recentemente, tu sabe muito bem disso, perdeu o Alário, né? Ele voltou para a equipe, lá voltou para a Argentina e foi para o Estudiantes. E o Inter até hoje não acabou repondo, né, a situação do Alário. A gente sabe que o Ricardo Matias é um jogador que o Inter quer dar minutagem. Teoricamente já é, né, o substituto em cima disso. O próprio Luca aparece também como uma possibilidade, mas ainda assim o Brenner poderia ser, assim, quem sabe, um nome mais afirmado e que o Inter pudesse trazer, não digo sem custos, né, mas por um preço muito abaixo. Então é um nome que está na mira, também volto a dizer, não tem nada avançado com a sua contratação, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo com essas informações. Valeu, falou e foi!